Fala pessoal! Finalizamos a nossa primeira semana de competições do Campeonato Interno de Futsal. Estamos aqui agora para fazer o resumo do que aconteceu nessa semana. Já está aí na tela para vocês os 5 jogos que aconteceram durante essa semana. Lembrando que estamos fazendo o torneio em 3 categorias, no Sub-10, no Sub-12 e no Sub-13. Nessa semana tivemos 2 jogos Sub-13, 2 jogos Sub-10 e um jogo Sub-12. Vamos passar um pouquinho do que aconteceu em cada jogo. O primeiro jogo da semana foi na categoria Sub-13 entre Zig Zag e Ticolé 777. A equipe do Zig Zag venceu por 3-2, foi um jogaço de bola. As duas equipes com muita oportunidade de gol. A equipe do Ticolé teve pelo menos 2 chances ali claras para matar o jogo, não conseguiu ser efetiva. E no final das contas, a equipe do Zig Zag conseguiu o placar positivo. Os gols dessa partida foram marcados por Vitor, Otávio e Diego pelo Zig Zag. E Nicolas fez 2 gols pelo Ticolé. Só lembrando que aqui também hoje teremos alguns quadros aí, teremos algumas novidades, né? Então acompanhe aí até o final. Teremos a classificação de todas as categorias, vamos passar pelos artilheiros, então fica ligado aí. No segundo jogo, no jogo da terça-feira, foi pela categoria Sub-10 entre Dragão Vermelho e Tornado de Craques. O jogo ficou 7-3, mas o placar não mostra aquilo que foi o jogo. O Dioguinho nesse jogo fez 5 gols, o Samuel fez 1 e o Bernardo também fez 1 pelo Tornado de Craques. E pelo Dragão Vermelho, o Alexandre fez 2 e o Felipe fez 1. Mas quando ainda estava o jogo, se eu não estiver enganado, 1-0 para a equipe do Tornado de Craques, a equipe do Dragão Vermelho teve a chance de empatar e virar o jogo, mas não foi efetivo na finalização. Errou 2 bolas ali na cara do goleiro Rian. Ainda teve mais 2 bolas na trave do Tornado de Craques. No segundo tempo, continuou mandando no jogo, mas a Tornado de Craques, nas suas chances que criou, principalmente nos contra-ataques, foi muito mais efetivo e por isso o placar de 7-3. Toque do Tucano Júnior e Zig Zag Júnior. Esse jogo pelo Sub-12, né? Foi um jogo também muito movimentado. A equipe do Zig Zag Júnior venceu por 5-3, mas o quinto gol foi basicamente no último segundo. Estava 4-3 até o fim do jogo. O João Miguel teve uma chance ali de empatar o jogo no finalzinho e optou por finalizar com a perna direita. A bola era uma bola para finalização com a perna esquerda e a bola saiu para fora. A equipe da Toca do Tucano também criou várias chances. Teve suas chances de vencer, de empatar, de virar o jogo, não conseguiu ser efetivo. E esse foi meio que o resumo de todos os jogos da semana. Equipes perdendo chances claras de gol e sendo punidas por isso nos jogos, né? A equipe do Zig Zag Júnior teve o Otávio que fez 1 gol, o Puguinha fez 2 e o Alexandre fez 2. E no Toque do Tucano, o Augusto fez 1, o Vinicinho fez 1 e o Felipe fez o outro. E teve também o jogo do Leões contra o Dragão Vermelho. Foi o segundo jogo do Dragão Vermelho na semana. E a estreia do Leões. Esse jogo ficou 3-1, onde a equipe do Leões estava marcando baixo. Na verdade, as duas equipes estavam marcando baixo, mas a posse de bola era maior parte dela com a equipe do Dragão Vermelho. Teve mais o domínio do jogo. Estava controlando as ações. E aí, numa saída de bola do goleiro, tentou dar um balão para frente. Seus atletas estavam muito à frente na quadra. O balão não foi tão forte assim. O Fabinho antecipou a bola no meio do caminho e só parou dentro do gol. Foram 3 gols da equipe do Leões, sendo marcado 2 pelo Paulinho e 1 pelo Fabinho. E o gol da equipe do Dragão Vermelho foi feito pelo Alexandre. A equipe do Dragão Vermelho também finalizou algumas vezes no gol, mas acertou pouco gol
do Leões. Eu lembro de 2 finalizações só no rumo do gol. Foram várias finalizações, mas a maioria para fora. E talvez essa também possa ser uma das causas da derrota da equipe do Dragão Vermelho nesse jogo. E o último jogo da semana, um jogaço de bola, um jogão de futsal. Toca do Tucano contra Ticolé. A equipe do Ticolé iniciou ganhando, a Toca do Tucano virou. A equipe do Ticolé teve um apagão. A Toca do Tucano terminou o primeiro tempo vencendo por 3-1. A equipe do Ticolé empatou 4-4. E aí, numa jogada meio que despretensiosa, o Breno conseguiu fazer o quinto gol. E faltando 16 segundos para terminar o jogo, a equipe do Ticolé teve a chance do empate novamente. Um pênalti que foi desperdiçado pela equipe do Ticolé. Foi um grande jogo, um jogo digno de encerrar a semana do nosso torneio. Os gols foram feitos por Breno, fez 3 gols. João Miguel fez 1. E ainda a Toca do Tucano teve um gol que foi feito contra pela equipe do Ticolé. A equipe do Ticolé, quem que marcou foi 2 do Nicolas, 1 do Vinicinho e 1 do Theo. Vamos agora para o quadro Fala Tu. Fala Tu é um quadro que, aqui no resumo da semana, vamos mostrar algumas repercussões que teve nos grupos do PTC, né? Sobre os jogos da semana, só para a gente dar uma descontraída. E o primeiro que vamos mostrar aqui é uma reclamação de um atleta que teve em relação ao narrador. O atleta meio que teve um protesto ali contra o narrador. Escuta aí. Assim, meu vôlei lá, você vai lá e fala que foi o Fabinho. Sacanagem, viu? Eu mal querendo meu reconhecimento ali pelo meu vôlei. Então vocês ouviram aí, né, o protesto de um dos atletas. Então, se você estiver assistindo o jogo do Sub-13, da equipe do Zig Zag contra a equipe do Ticolé, e por acaso tiver algum menino voando lá, dando uma voadora na bola, aí vocês olhem qual jogador que é, porque não é o jogador que o narrador fala. O jogador tá aí brabo, tá nervoso, tá protestando aí contra a narração do jogo. Vamos seguindo, né? E aqui temos um atleta que estava vendo o jogo e ficou meio assustado porque ele achou que o narrador tinha 2 vozes ao mesmo tempo. Ficou meio assustado ali com o vídeo, com a narração. Depois vocês conferem lá, também no jogo do Zig Zag contra o Ticolé. Agora vamos aqui, um diálogo que teve nos grupos do Sub-13, antes de começar o campeonato, teve esse seguinte diálogo. Um atleta perguntou, né, se podia fazer 2 cartões para levar pro árbitro, um amarelo e um vermelho para o árbitro usar. Aí ele obteve essa seguinte resposta que vocês estão vendo aí. Aí depois dele ter lido isso, ele pegou e repensou, né? Opa, então vou levar não, né? Fazer o quê? Então, o atleta ficou com medo aí de ser usado contra ele, né? Decidiu não dar essa contribuição aí. Passando para o próximo, aí temos mais um diálogo. Um dos goleiros fala que fez o gol, aí vem um atleta e fala assim, eu dei 40 chutes e não fiz nenhum. Aí o goleiro responde, eu dei 3 chutes. Então, teve também essa resenha aí nos nossos grupos, né? Galerinha repercutindo aí os jogos. E pra gente finalizar esse quadro, temos aqui
Um atleta indignado porque achou que o chute dele deveria ter entrado de qualquer jeito. Aí ele fala aí, meu Deus, que sapatada, pelo amor de Deus. Até agora não tô acreditando que aquela bola não entrou. Então dá uma conferida aí, o áudio do atleta, o que ele falou aí sobre o lance, que ele achou que devia ter entrado, que a bola devia ter sido gol. Confere aí. Não, eu dei um chute, né? Aí a bola bateu no Ian, bateu no travessão, bateu nas costas dele e saiu. Não, até agora eu não tô acreditando que essa bola não entrou. Então, é polêmica. Vocês viram aí o lance polêmico da semana, o lance que deu mais repercussão nos grupos. E aí, agora é com vocês. Comentem aí, falem o que vocês acham. Foi pênalti? Não foi pênalti? Eu já dei minha opinião pro pessoal. Pra mim, foi pênalti. Foi uma tesoura do goleiro Ian no Matheus. Mas esse lance foi muito discutido. Foi muito discutido aqui no grupo. No grupo dos atletas. Muita divergência nas interpretações. Então, fica aí a polêmica da semana. Vocês podem voltar o vídeo, ver e rever várias vezes. E depois deixar sua opinião aí nos comentários do vídeo. Esse foi polêmico. Nossa! Tá aí no quadro Salvo Goleiro, 2 lances para a votação.
que acontecerá nos grupos aqui do PTC sobre qual foi a defesa da semana, né? A primeira do goleiro Augusto, fez aquela grande defesa lá, um chute no contrapé, ele estava vindo para a direita dele, o chute foi na esquerda, ele consegue voltar a tempo e ainda encaixar a bola. E na segunda, uma grande defesa do Rafael, que depois foi lá também, conferiu e fez a defesa no rebote. Então essas são as duas defesas aqui da primeira semana, no quadro Salva o Goleiro. E aqui vamos para a escolha do golaço da semana. O primeiro, um gol do Vinicim, onde ele arranca, passa por 2 marcadores e cava para o Nicolas fazer o gol sozinho, sem dificuldade nenhuma, só empurrar para o gol. O segundo, lance do Fabinho, intercepta o balão do goleiro, dribla o marcador, dribla o goleiro e só empurra para dentro do gol. E o terceiro, uma sapatada do meio da rua do Dioguinho, uma bola no ângulo. Foi o primeiro gol da equipe do Tornado de Craques em cima do Dragão Vermelho. Essa votação também vai acontecer nos grupos do WhatsApp. Agora com o quadro Craque da Semana, eu perguntei a algumas pessoas que acompanharam os jogos quem que eles acharam que seria o craque dessa primeira semana do torneio do campeonato interno do PTC. E os indicados foram Diogo que fez 5 gols no jogo Tornado de Craques contra o Dragão Vermelho. Puguinha que jogou pelo Sub-12 para o Zig Zag Júnior contra a Toca do Tucano Júnior. Augusto, se eu não estiver enganado, teve 3 jogos essa semana. 2 pelo Sub-13 e 1 pelo Sub-12. E o Vinicim também teve 3 jogos essa semana. Também 2 pelo Sub-13 e 1 pelo Sub-12. E todos eles tiveram um voto. Então ficou a escolha para mim fazer o desempate. E analisando bem os jogos, eu fui meio que por eliminação para tentar deixar só 2 ali na disputa. De cara eu já eliminei tanto o Diogo quanto o Puguinha, não pelo desempenho deles, mas sim por eles terem feito só um jogo na semana. Então isso, no jogo que eles fizeram, eles foram muito bem, mas como fizeram apenas um jogo na semana, eu preferi dar uma moral para os 2 atletas que jogaram mais durante a semana. E com isso sobrou Augusto e Vinicim. E assim, apesar dos 2 terem tido algumas derrotas essa semana,
Os dois foram destaques nas suas equipes, né, e nos seus jogos. O Augusto salvando muito, principalmente no jogo de sexta-feira contra a equipe do Ticolé. Foi um dos responsáveis ali para a equipe da Toca do Tucano conseguir a vitória. Enquanto o Vinicim chamou a responsabilidade das suas equipes, tanto no Sub-12 quanto no Sub-13, fez aquela jogada sensacional do que está concorrendo ao golaço da semana. E o que me fez ter o desempate e escolher esse atleta foi quando, no jogo Toque do Tucano contra Ticolé, a equipe do Ticolé começou a jogar de uma forma diferente, né? Ela começou a jogar num padrão diferente do que vinha atuando. A equipe da Toca do Tucano estava marcando baixo. E aí, depois fui questionar o treinador. Qual que foi a ideia ali? Como se ele que tinha dado a ordem ou se os atletas perceberam que a defesa baixa estava sendo difícil de entrar e aí mudaram a forma de jogar. Eles trocaram no padrão 3-1 para um padrão 2-2 e aí ele me disse que foi uma ideia do Vinicim. Então, aí vocês já sabem, por essa inteligência desse atleta, que teve a leitura de jogo, de saber que a equipe estava tendo uma dificuldade para entrar numa defesa baixa, com o padrão que estava sendo utilizado, e decidiu alterar esse padrão, que deu muito resultado, depois que trocou para o 2-2, a equipe do Ticolé conseguia chegar muito mais facilmente ao gol da equipe da Toca do Tucano. Então, o craque da semana vai para o Vinicim. Vinicim, que vocês estão vendo aí algumas fotos dele pelo Mineiro, né? Ele chamou muita responsabilidade nos 3 jogos que ele disputou. Ele foi para cima e foi um diferencial nas equipes que ele esteve. Apesar de não ter conseguido as vitórias, mas dentro da semana foi realmente um diferencial para as equipes que estavam com ele no time. Então fica aí agora com o golaço que foi feito pela jogada do Vinicim. O gol foi do Nicolas, mas a jogada inteira o Vinicim carregou desde lá de trás a bola, passou por 2 atletas e tocou só para o Nicolas empurrar a bola para dentro do gol. Vamos agora para a classificação das categorias e conferir também quem são os artilheiros de cada categoria. Começando aqui com o Sub-10, temos Tornado de Craques em primeiro, Leões em segundo, Dragão Vermelho em terceiro. Lembrando que o Dragão Vermelho fez 2 jogos e as outras 2 equipes fizeram um jogo. Dragão Vermelho ainda não está eliminado. Precisa ter mais efetividade nas suas finalizações para conseguir vencer os 2 próximos jogos e aí continua com chance de classificação. Mas precisa vencer seus 2 próximos jogos para conseguir essa classificação. Os artilheiros dessa categoria são Dioguinho, com 5 gols, Alexandre com 3 gols e o Paulinho com 2 gols. Você pode conferir aí a classificação completa dos artilheiros. Vamos passando aqui para a categoria Sub-12, que teve só um jogo entre Zig Zag Júnior e Toca do Tucano Júnior. Então, o Zig Zag venceu, está ali com 3 pontos. Essa semana vamos ter a estreia da categoria do Bedelaud 777 na categoria Sub-12. Eles estreiam na segunda-feira. Os artilheiros da categoria Sub-12 são Alexandre e o Puguinho Miguel. Cada um fez 2 gols e todos o restante está ali com 1 gol apenas. Lembrando que só teve um jogo nessa categoria. Vamos para Sub-13. Sub-13 conta aqui com Toque do Tucano em primeiro, pelo saldo de gol, ou melhor, pelos gols feitos, pelos gols marcados. Zig Zag em segundo, também com 3 pontos. E o Ticolé, que fez 2 jogos, não conseguiu ainda sua primeira vitória.
E a equipe do Ticolé é a mesma situação do Dragão Vermelho. Precisa melhorar a sua definição, a sua finalização, vem jogando bem, vem dominando os jogos, mas precisa ser mais efetivo na hora de finalizar para poder buscar essas 2 vitórias durante esse resto de torneio que falta, para que consiga brigar ali por uma classificação. Então segue a mesma situação da equipe do Dragão Vermelho. Os artilheiros dessa categoria sub-13, tem o Nicolas com 4 gols, o Breno com 3 gols e o Dieguinho, ou melhor, e todos os outros atletas têm 1 gol cada. Então, tá aí a classificação completa para vocês, né? Vamos agora dar uma olhada nos jogos dessa semana. Categoria sub-10. Categoria sub-10, essa semana teremos na terça-feira Tornado de Craques contra Leões. Na terça-feira, as 2 equipes que jogaram apenas um jogo vão estar se enfrentando. Vamos ver quem que vai sair líder nesse jogo, né? E depois, na quinta-feira, dia 3, tem Dragão Vermelho contra Tornado de Craques. Então, na quinta-feira, Dragão Vermelho contra Tornado de Craques. Na categoria sub-12, temos aqui a estreia do Bedelaud 777 contra Zig Zag Júnior na segunda-feira. E na sexta-feira, Bedelaud volta a jogar, agora contra Toque do Tucano. Então, esses são os jogos da categoria sub-12 nessa semana. Bora para a categoria sub-13. E no sub-13, essa semana teremos apenas um jogo. Teremos a equipe do Zig Zag jogando contra a equipe da Toca do Tucano. Categoria sub-13 já é o retorno? Não. É o confronto que falta entre as 2 equipes. Então a equipe do Ticolé não jogará nessa semana na categoria sub-13. Então, estes são os confrontos dessa semana. Se inscreva no canal, acompanhe aí, porque vamos ter mais notícias, mais novidades. Todos os jogos estão aqui no canal. A ideia é que a gente consiga filmar todos os jogos também dessa semana e até o final do campeonato e postar todos aqui. Então se inscreva aí, fique ligado que toda notícia estaremos postando por aqui. Valeu, galera. Até a próxima. Fui.